para técnicos de enfermagem, ainda discutindo as questões da adaptação à vida extrauterina no quesito respiração. Já vimos como a mãe participa para a manutenção dos gases sanguíneos do feto, como acontece isso ao nível da placenta, e uma vez o oxigênio dentro da corrente sanguínea do feto, qual o papel da hemoglobina fetal. Ainda dando continuidade a isso, vamos ver que o pulmão ele se movimenta na vida intrauterina, mas ele é cheio de água. Esse movimento é para a troca gasosa. Então deixamos esse gancho aí no vídeo passado e vamos responder agora. Bem, a formação do pulmão e das vias aéreas superiores e inferiores ainda é na vida embrionária. Quando entra na vida fetal, ele já tem a sua diferenciação. Porém, ele continua com etapas de crescimento, de diferenciação e desenvolvimento. E uma das últimas é a sacular, que é a formação dos sáculos alveolares, que é onde vai fazer a troca gasosa quando a criança nascer, né? Ele vai ter contato com capilares alveolares, o ar entra dentro do saquinho e vai trocando ali. Para isso tem que ter os sacos alveolares, tem que ter ele moldado, com espaço. E aí, como não tem ar entrando, quem é que vai moldar, formando essa fase final chamada sacular, esse saco? O líquido amniótico. O líquido que envolve o feto é deglutido pelo feto e também aspirado, aí vai lá para o alvéolo. E aí vai formando aqueles cachinhos de uva, né, moldando ali. Pouco a pouco, o pulmão vai começar a ser capaz de secretar líquido para ajudar ali, e vai chegar um momento que a maior parte do líquido do saco alveolar é a do próprio pulmão, das glândulas secretoras. Mas isso não diminui, não acaba com a importância do líquido amniótico. Tanto que se tiver alguma situação que reduza cronicamente o volume do líquido amniótico, há uma tendência dos pulmões ficarem pequenos. E quando a criança nascer, ela não tem um pulmão do tamanho que deveria ter. É um pulmão hipoplasiado. É claro que isso vai impactar na adaptação dela quando ela precisar desse pulmão para trocar, né? Um exemplo existem situações maternas que podem reduzir a produção do líquido amniótico, mas existe uma situação fetal, que é quando a criança o feto não tem rim. Ela só vai descompensar da parte renal quando nascer, porque ela tem o rim da mãe, ela vai jogar tudo para a placenta que resolva. Mas o rim já funciona na vida intrauterina e já produz urina. Então, parte desse líquido amniótico, ele é a urina da criança, né? O líquido amniótico ele é reabsorvido 2 vezes por dia, praticamente todo. Não só o que a mãe secreta, né, através das membranas, como a própria urina. Então, quando a criança não tem rim, ela não vai descompensar a parte renal, mas ela vai ter menos líquido amniótico. Ela só vai ter a produção da mãe. E aí isso pode impactar com menos líquido dentro dos alvéolos, os alvéolos ficarem menores, ter uma velocidade de crescimento, de ajuste menor do que o habitual, e aí ficar hipoplasiado e ter problema depois ao nascimento, né? Aí vai ter 2 problemas. O da ausência do rim, porque não vai ter mais a placenta e o rim da mãe para compensar, o que no feto ele fazia, e ainda vai ter a hipoplasia pulmonar. Às vezes, a hipoplasia pulmonar, ela se dá só no segmento do pulmão, só num lóbulozinho, só numa parte. E aí não tem nada a ver com o líquido amniótico. Aí tem a ver quando o pulmão geralmente é formado de um lado, ele vai girando, né, à medida que ele vai sendo crescendo, e aí nesse giro pode haver uma septação anômala, um septo ali obstruindo totalmente ou parcialmente a entrada de líquido para um ponto do pulmão. Então todo o resto vai ter o líquido que precisa, porque produz e porque recebe. Então todo o resto, os alvéolos vão crescendo bonitinho, naquele ponto vai ficar hipoplasiado. E aí isso pode ter um monte de repercussão, né? Entre elas, quando a criança nasce, começar a ter catarro ali, reter, não sair, aí ficar infectando inúmeras vezes, tem até que fazer uma cirurgia de retirada daquilo, mas isso é papo para mais adiante, não é papo para agora, é só para mostrar a importância daí. E aí vem os movimentos pulmonares, começam a acontecer no último trimestre, à medida que o trimestre avança, ele vai acontecendo cada vez mais, em que ele faz uns ajustes, esses movimentos, como se fosse para respirar, o tórax movimentando como se fosse para respirar, não está respirando nada, aquilo é para ajustar o líquido, para ficar tudo homogêneo, para eles ficarem tudo, não acumular mais líquido num lugar do que no outro, e os alvéolos ficarem todos bonitinhos, como deveriam ser, tá? É isso aí, gente. Agora tem uma outra questão, né? Tem líquido dentro do alvéolo, que quando o nascimento esse líquido vai sair dali, que a gente vai explicar no outro vídeo como. Agora, tem líquido também na parte do alvéolo. E esse líquido continua mesmo após o nascimento. E o alvéolo,
né? Água não gosta de ar, e ar não gosta de água. Quando tem contato ar com água, forma uma bolha, e isso podia fazer os alvéolos colapsarem. Por que isso não acontece? Por que isso não vai acontecer quando nasce? Já começa a ser resolvido o problema já na vida intrauterina. Vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá.